Que precioso, irmãos. Que maravilhoso. Glória a Deus. Às vezes eu fico aqui pensando que talvez alguns assuntos não sejam muito interessantes para os jovens, né? Mas eu me converti quando eu tinha 18 anos de idade, das drogas, né? E cresci vendo Dani Souza, John, Asaf ministrando, né? E toda aquela carga, toda aquela bagagem, né? Sobre a vida da igreja, e eu ia absorvendo aquele negócio, eu ia mastigando, eu ia colocando dentro do meu coração, eu ia incorporando aquilo lá, né? E se não fosse essa atitude deles transmitir as coisas do Senhor, as coisas que interessam a Deus, as coisas fundamentais do reino de Deus, talvez eu não teria sido formado um obreiro e não estaria cooperando lá no presbitério da Cruz hoje. Então é importante que não importa a sua idade, mas que você absorva, você receba, você entenda, você conheça Jesus Cristo, como foi falado bastante aqui hoje, e olhando para Jesus você vai conhecer a igreja. Não tem como você conhecer Jesus e não conhecer a igreja, porque Jesus e a igreja são um. Quem conhece a Jesus conhece a igreja. É o frente e verso da mesma folha. E algo que há muitos anos atrás eu absorvi do Jorge Michan ministrando sobre o que é igreja. Para fechar o assunto da igreja de ontem, eu quero ler para vocês algumas linhas poucas que ele escreveu sobre o que é igreja. E ele diz assim: igreja não é um edifício material ou prédio, é a comunidade formada por pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Igreja não é uma instituição humana de caráter jurídico legal. É a família de Deus. Igreja não é uma denominação ou associação civil ou religiosa. É a esposa do Cordeiro. Não é propriedade de nenhuma pessoa ou grupo de pessoas. A igreja não pertence ao Papa, a igreja não pertence aos pastores, não pertence aos profetas, nem aos apóstolos. A igreja tem um só dono. Quem é? Jesus. A igreja é o povo de Deus, o corpo de Cristo, o templo do Espírito. A natureza original da igreja não tem nome próprio. É simplesmente igreja, ponto final. Sem nenhum adjetivo. A única distinção que a Bíblia faz de igreja é geográfica. A igreja que estava em Jerusalém, a igreja que estava em Antioquia, a igreja que estava em Corinto, a igreja que estava em Tessalônica. Quando Paulo escreve aos Coríntios, aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Efésios, Efésios não é o nome da igreja. Efésios são os habitantes que moram na cidade de Éfeso. Coríntios não é o nome da igreja. Coríntios são os habitantes da cidade de Corinto. Assim os Tessalonicenses e os Colossenses. Quem mora em Colossos são os Colossenses. Quem mora em Tessalônica são os Tessalonicenses. Quem mora em Agudos são os agudenses. Quem mora em Campo Grande são os Campo Grandenses. É isso? Campo Grandenses.
modo que nós não vamos na igreja. Nós somos igreja. Amém? Entenda o que é igreja, meu irmão. Guarde isso no seu coração. Igreja é um valor muito caro, é uma palavra muito cara para o coração de Deus. Amém. Vamos para o nosso assunto aqui de hoje. Efésios capítulo 4, versículo 11. Por favor, vamos abrir em Efésios capítulo 4. Se você está com a sua Bíblia aí, abre a tua Bíblia. Se você não está com a Bíblia, senta perto de um crente. Pega seu caderno. É importante que você anote para você exaurir o assunto, mastigar com o dente do cérebro, ingerir, colocar dentro do teu coração, planejar, praticar essas coisas. Por isso que é importante anotar. Efésios capítulo 4, do 11, a partir do 11. E Ele mesmo, Jesus Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Verso 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É uma palavra bombástica de Paulo, com algumas instruções apostólicas para a igreja de Éfeso, mas eu quero me deter aqui no versículo 13 e 14. Versículo 13, irmãos, diz duas coisas: até que todos cheguemos à unidade da fé e à estatura da plenitude de Cristo. É isso que está falando o versículo 13. Amém? Os irmãos estão me acompanhando aí? É que ele fala muita coisa aqui no versículo 13, né? Do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Tudo isso é uma coisa só, a estatura de Cristo. Então ele está falando no versículo 13 duas coisas: até que todos cheguemos à unidade da fé e até que todos cheguemos à estatura de Cristo. Essas duas coisas que ele está falando no versículo 13. Amém? Mas eu não vou entrar no assunto aqui da unidade da fé. Eu vou falar só do assunto da estatura de Cristo, até que todos cheguemos à estatura de Cristo. Amém? Quer dizer para o irmão que está do seu lado, para ficar marcado, você vai chegar na estatura de Cristo, meu irmão. Tá, aí eu te pergunto: quando que nós vamos chegar na estatura de Cristo? Aqui na terra ou quando a gente chegar no céu? Hã? Ninguém arrisca? Na terra. Sabe por que na terra? Porque no céu não vai ter vento de doutrina, não vai ter homens fraudulentos que induzem ao erro. Nós vamos chegar à estatura de Cristo aqui na terra, meus irmãos, até que todos cheguemos à estatura de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados, enganados por ventos de doutrinas, por homens fraudulentos que induzem ao erro.
O céu não vai ter essas coisas, irmãos. É aqui na terra que nós vamos chegar, na estatura de Cristo. Mas para a gente alcançar essa estatura de Cristo, o que comumente chamamos de ser semelhante a Jesus, nós precisamos passar necessariamente por 3 fases. Para você alcançar a estatura de Cristo, irmãos, não está falando de estatura física, está falando de uma maturidade espiritual. Tem gente que lê esse texto de Efésios 4:13, aqui é a estatura de Cristo, e pensa que é ser perfeito. Estatura de Cristo não significa ser perfeito. Ser perfeito é só quando Jesus voltar, nós seremos como Ele é, perfeito. Mas esse texto não está falando de perfeição, está falando de maturidade espiritual. Estatura de Cristo, até que todos nós, cada um de nós aqui, alcance a estatura de Cristo. Ele está falando de alcançar uma maturidade espiritual de Cristo. É isso que o versículo está falando. Por isso que é aqui na terra que nós vamos chegar. Agora, para alcançar essa maturidade de Cristo, nós precisamos passar necessariamente por 3 fases, 3 níveis espirituais. Aonde está escrito isso, Márcio? Em 1 João capítulo 2, versículo 12. Vamos ler? João 2,12. Ali ele vai falar a respeito dessas 3 fases. Presta bastante atenção na leitura. Ele já começa falando da primeira fase aí, ó. Qual que é? Filhinhos. Olha o que ele fala para os filhinhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Verso 13. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Amém, irmãos? Aí estão as 3 fases. Quais são elas? Filhinhos, jovens e pais. Então, para que a gente alcance a estatura de Cristo, essa maturidade de Cristo que nós vamos alcançar aqui na terra, nós precisamos necessariamente passar por essas 3 fases: filhinhos, jovens e pais. Irmãos, essas 3 fases não está falando de idade cronológica. Está falando de 3 níveis de maturidade espiritual. Alguém pode ter 50 anos de idade e é um filhinho na fé. E alguém pode ter 25 anos de idade e é um pai. Porque filhinhos, jovens e pais não está falando de idade cronológica. Está falando de 3 níveis de maturidade espiritual. Amém ou não? Amém. Os irmãos estão me acompanhando aí? Antes da gente entrar nas características dos filhinhos, jovens e pais, eu notei que nós, discípulos de Jesus, nós temos vivido aqui nessa terra, o dia a dia, sem meta bem definida. Ninguém fala, mas parece que está aqui dentro de muitos um estilo de vida assim: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque se a gente não define, não estabelece metas, objetivos claros, que dá para você mensurar, você fica sem um caminho definido. E qual é o problema disso? É que
quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Por isso nós precisamos definir para onde nós estamos indo. E essas metas, esses objetivos aqui, eles precisam estar bem estabelecidos, bem definidos, bem claros. E o Senhor hoje está colocando aqui para nós uma meta: alcançar a estatura de Cristo. Amém? Mas para isso, irmãos, nós precisamos necessariamente passar por essas 3 fases: filhinhos, jovens e pais. Mas nós não vamos sair daqui hoje sem definir esses objetivos, sem essas metas aqui bem claras. Eu quero dar ferramentas na tua mão para você desenvolver isso. Amém? Qual que é o problema de quem não vive sem meta, sem objetivo? É que qualquer caminho serve. E para fracassar, basta não fazer nada. Porque não tem nada definido. Ah, Márcio, mas é complicado mudar, é complicado desenvolver. Mas acomodar é perecer. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. E nós precisamos definir aqui essas metas e esses objetivos para a gente desenvolver. Amém, irmãos? Sabe qual é o benefício da maturidade? É que muitos desses conflitos que nós temos quando nós somos filhinhos acabam. A solução para muitos desses conflitos que nós temos, que parece que não acaba nunca, que nos desgasta, nos esgota e muitas vezes nos derruba no fracasso, a solução para isso, irmãos, é a maturidade espiritual. Ah, Márcio, mas eu estou todo enrolado, a minha situação atual hoje minha vida está toda desordenada, eu estou com dívida, eu não tenho maturidade emocional, eu oscilo, cada hora eu estou de um jeito, eu não consigo conhecer a Deus. Mas a tua situação atual é parte do teu caminho, não é teu destino. Nós precisamos definir aqui o destino. Irmãos, crescer nesses níveis de maturidade é indispensável para os nossos dias. Porque você já percebeu que nós estamos nos últimos dias. E esses últimos dias é pressão. O pecado está multiplicado, o amor está se esfriando, o diabo apela. Nós temos as nossas próprias limitações, as nossas tentações, os negócios dessa vida, a fascinação das riquezas, coisas lícitas, nos rebocando para longe do alvo. E nesses últimos dias, que são dias difíceis, dias de falta de referência, falta de modelo, falta de exemplos, um filhinho não vai sobreviver. Não vai sobreviver. Ele não vai aguentar o tranco. Nós precisamos amadurecer. Mas esse crescimento, irmãos, tem que ser intencional. Ninguém melhora por acidente. Entenda isso. Eu já vi muitos irmãos naquela expectativa de que um dia vai chegar um missionário dos Estados Unidos e vai falar assim: chegou o teu dia. A partir de hoje você é um ungido do Senhor e você é um homem espiritual. As coisas no reino de Deus não é assim instantâneo, irmãos. É progressivo. Cada passo bem dado. Às vezes é em pequena escala, mas sem queimar etapas. Nós precisamos definir e desenvolver.
Mas esse crescimento, irmão, na tua vida, tem que ser intencional. Ninguém melhora por acidente. Não é por acaso, não vai cair do céu. Não foi assim comigo. Eu fui ordenado ao presbitério em Agudos. Não foi do dia para a noite que o Dani e o Joe chegaram lá em Agudos. De repente, assim, oi, é você, Márcio. Houve um preparo por detrás das cortinas, por detrás das malhadas. Houve um preparo, houve um desenvolvimento, houve um investimento, houve um crescimento intencional. Amém? Quais são os 3 níveis de maturidade espiritual mesmo? Filhinhos. Você viu o que ele fala para o filhinho aí? O que ele fala para o filhinho? Filhinho, os vossos pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Então você percebe que o filhinho, ele ainda está brigando com o pecado. Ele peca, não peca, pode pecar, não pode, cai, levanta de novo, ele oscila, ele é muito cambiante. Ele não tem essa constância, ele oscila, ele é inconstante. Uma hora está bem, outra hora está ruim, e ele está brigando com o pecado. É um filhinho. Ele precisa amadurecer. Ele não deixa de ser um filho de Deus por causa disso. Ele é um filho de Deus e os pecados dele são perdoados por causa do nome de Jesus. O que ele precisa é amadurecer. O filhinho, ele ainda não tem as suas convicções blindadas. Então ele é facilmente atacado por sofismas. Lembra que Paulo fala dos dardos inflamados do maligno? Você já jogou aquele tiro ao alvo, que você pega um dardo e joga no alvo? O diabo tem esses dardos. Esses dardos é a sofisma, que Paulo fala em 2 Coríntios 10, 4 e 5. O que é uma sofisma? Sofisma é uma mentira com embalagem de verdade. Então o diabo te dá uma sofisma, mas aqui na embalagem aqui está escrito verdade. Aí você olha assim, é verdade, aí você acolhe dentro de você. A hora que você desembrulha essa sofisma, era mentira. Só que aí já está dentro de você e está te fazendo mal. Isso é sofisma. Esse é o dardo inflamado do maligno. Mas esse dardo dele não vem lá com o remetente, diabo. Essa mensagem ela vem disfarçada. Muitas vezes o diabo fala com o próprio timbre da tua voz dentro da sua cabeça, para você não perceber que é ele. Aí você acolhe, achando que é um pensamento, uma conclusão da tua cabeça. Aí você acolhe. Aí vai descer para os seus sentimentos, você fica com um complexo de inferioridade. Aí vai desembocar lá na tua vontade. Não quero mais ser discípulo. Tem uma sofisma antiga do diabo, que já não é mais novidade para nós, que diz assim: ser discípulo é muito difícil. Sabe o que é isso? Sofisma, mentira, com uma embalagem de verdade. Aí você acredita. Ele lança na tua cabeça, com o timbre da tua voz, você nem sabe que é ele. Aí você acolhe isso dentro da sua cabeça. Ser discípulo é muito difícil. Aí sabe o que vai acontecer com essa informação que entrou aqui, vai descer nos teus sentimentos. Você vai ficar com um complexo de inferioridade. Aí vai desembocar lá na tua vontade. Não quero mais ser discípulo. Aí você abandona, deixa de congregar. Tudo por causa de um sofisma. Irmãos, me mostra um versículo na Bíblia que diz que ser discípulo é difícil. É só o diabo para falar uma coisa dessa para você. Porque o fardo de Jesus é leve e o seu jugo é suave. Onde está a dificuldade? Acho que é em 1 João capítulo 3 ou capítulo 5 que fala que os mandamentos do Senhor não são penosos. Capítulo 5. 1 João capítulo 5 fala que os mandamentos do Senhor não são pesados. Onde está a dificuldade? Pesado é o pecado, o eu, o orgulho. Isso é pesado.
Eu já vi gente se matar por causa do pecado. Eu já vi gente que não dorme à noite porque não perdoa os outros. Fica lá bravo com a pessoa na cabeça, rosnando. Mas a palavra de Deus não é pesada. Salmo 19 fala: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a minha alma. Aonde está a dificuldade? A palavra fala que a lei do Senhor, em Salmo 19, ela dá sabedoria para as pessoas simples, alegra o coração. Onde está a dificuldade, irmãos? Não tem nenhum versículo na Bíblia que afirma que ser discípulo é difícil. Essa é uma sofisma do diabo, que já não é novidade para nós. O filhinho cai muito nisso, porque é filhinho, precisa amadurecer. O filhinho, ele não tem suas convicções blindadas ainda, entende? Então o filhinho, ele oscila muito, precisa fortalecer suas convicções. Outra característica do filhinho é que ele não consegue guardar a palavra dentro dele. Você já percebeu? Você fala para o seu filhinho de 7 anos: filho, não atravesse a rua, tá bom? Tá bom, pai. Você entendeu o que eu falei? Entendi. O que eu falei? Vamos ver. Para eu não atravessar a rua. Ah, maravilha, entendeu. 100% garantido, sucesso garantido. Aí tem uma bola colorida pingando do outro lado da rua lá. O filhinho sai correndo, nem lembra o que você falou. O filhinho, ele não consegue guardar a palavra, ele esquece muito fácil. Você fala A, ele faz B. É um filhinho. Qual é a solução para o filhinho? Precisa amadurecer. O filhinho é mimado. Ninguém pode falar não para ele, ele vira um bicho. É filhinho, precisa amadurecer. O filhinho normalmente ele tem necessidade de sentir a presença de Deus. Eu não sinto a presença de Deus. Ele não aprendeu ainda com Oséias 6,3 que a presença de Deus você não sente, a presença de Deus você conhece. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós não andamos por sentimentos, irmãos, nós andamos por convicções. Isso é andar no Espírito. Isso é coisa de filhinho. Precisa amadurecer. Mas esse crescimento, irmão, tem que ser intencional. Ninguém melhora por acidente. Não vai acontecer por acaso, não vai cair do céu. O Dani Souza não vai vir aqui e vai falar assim: a partir de hoje. Não é assim, irmãos. Qual o segundo nível de maturidade espiritual? Jovem. Não é idade cronológica, é nível de maturidade espiritual. O caminho é um caminho espiritual. Nós somos pessoas espirituais. O que ele fala para o jovem? Jovem, a palavra de Deus está dentro de você. Então significa que ele consegue guardar. Lembra do Salmo 119? Guardei tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Outro Salmo 119, outro versículo lá fala: como pode o jovem guardar puro o seu caminho? Guardando a sua palavra. O jovem é um nível de maturidade espiritual. Não é idade cronológica. Ele saiu do primeiro nível de filhinho e agora é um jovem. Por quê? Porque ele guarda a palavra. Ele já consegue reter dentro dele a palavra. E aí ele pratica. E ele vence o pecado. Você percebeu que ele fala assim: jovens, a palavra de Deus permanece em você. E por causa disso você se tornou forte. E por causa disso você vence o maligno, vence o pecado, vence as sofismas do maligno. O jovem, ele já não está lá brigando com o pecado, peca, não peca, oscila, cambiante, inconstante, aquele negócio.
ele já guarda a palavra, ele consegue guardar aquilo que ele está aprendendo. Aí eu te pergunto, você está aprendendo as coisas que o teu discipulador está te ensinando? Ah, mas eu não sinto. Isso é coisa de filhinho. Nós não andamos por sentimentos, irmãos. Nós andamos por senso de responsabilidade. Não é hipocrisia, é senso de responsabilidade. Nós precisamos ser responsáveis com aquilo que nós estamos aprendendo. O jovem, ele guarda a palavra, ele retém, ele consegue guardar dentro dele. E aí ele se tornou forte. E aí ele vence o maligno, ele vence o pecado, ele vence as sofismas. Amém, irmãos? Amém. Qual o terceiro nível de maturidade espiritual? Paz. O que ele fala aí para o pai? Pais, vocês já conhecem aquele que é desde o princípio. Não precisa dar muita instrução para o pai. Voltar lá nos princípios elementares da doutrina de Cristo. Ele é um pai. Ele já conhece aquele que é desde o princípio. E pai fala de alguém que já gerou frutos, que já fez discípulos, que já está cuidando de vidas. É um pai. Fala de alguém que é constante, maduro, é líder dos seus próprios sentimentos. Tem gente que é refém dos seus próprios sentimentos, já percebeu? O sentimento de manhã põe uma arma na cabeça dele e fala assim: hoje vai ser um dia ruim para você, porque aqui quem manda sou eu. Tá bom o sentimento. É interessante Neemias, né? A Bíblia fala que Neemias era copeiro lá do rei Artaxerxes, e chegou uma notícia que as portas do templo de Jerusalém estavam queimadas, os muros derrubados, os judeus em desprezo. Ele caiu em prantos, começou a jejuar e orar e buscar o Senhor, e voltou para o trabalho dele, ser copeiro do rei. Aí o rei percebeu que ele estava cabisbaixo, ele estava borocochô. Eu nunca vi antes a tua face triste na minha presença. O que aconteceu com você, Neemias? Isso mostra que ele tinha constância emocional, que ele tinha maturidade emocional. Nunca teve antes, com o rosto triste, abalado, angustiado, na frente do rei, do patrão dele. Uma vez só. Isso fala de alguém que faz uma boa gestão dos seus próprios sentimentos. Fala de alguém que é líder dos seus próprios sentimentos, que tem maturidade emocional. Às vezes, a gente tem muitos dons espirituais, mas somos raquíticos emocionalmente. E a nossa vida espiritual, ela é sugada, ela é comprometida, prejudicada por falta de maturidade emocional. Muitas vezes no meio da igreja, a gente acha que a coisa é emocional e vai lá e bota a mão e expulsa o demônio, mas você vai ver mais de 70% da dificuldade dos discípulos ou é emocional ou é financeiro. Um pai fala de alguém constante, maduro, e que já está cuidando de vidas, já fez discípulos, já batizou alguém e já está ensinando essa pessoa. Ah, Márcio, mas eu não fiz faculdade de teologia, como é que eu vou batizar alguém? A gente aprendeu essa lição já, né, irmãos? Não precisa fazer faculdade de teologia, não é só o pastor que batiza. Todos nós somos sacerdotes. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6 fala que todos que foram lavados pelo sangue de Jesus são sacerdotes. 1 Pedro 2,9 fala que Jesus fez uma nova raça, uma raça eleita, sacerdócio real. No Antigo Testamento tinha o clero e os leigos. No Novo Testamento é uma nova raça, todos nós somos sacerdotes. E todos nós, como sacerdotes, estamos habilitados para batizar as pessoas, impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados, proclamar o Evangelho,
expulsar demônios, impor as mãos sobre as pessoas para que recebam o Espírito Santo, ministrar a ceia. Amém, irmãos? Amém. Filhinhos, jovens e pais. Aí eu te pergunto, mas responde para você, qual deles você é? Você é um filhinho, um jovem ou um pai? Então nós já temos definido aqui a nossa meta, alcançar a estatura de Cristo, a maturidade de Cristo. Isso nós vamos alcançar aqui na terra. Mas para a gente chegar lá, precisamos passar por essas 3 fases: filhinhos, jovens e pais. Está bem definido aqui teu caminho agora. Agora, como que nós, na prática, podemos desenvolver esse crescimento? Afinal, tem que ser intencional. Ninguém melhora por acidente. Como que na prática nós podemos desenvolver essa maturidade espiritual? Hebreus capítulo 5 fala sobre isso. Vamos abrir em Hebreus capítulo 5, por favor. Versículo 11. Hebreus 5,11, olha as coisas que ele fala para os hebreus aqui, ó. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Por quê que é difícil de explicar? Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Sabe o que significa a palavra tardio? Preguiçoso. Então ele estava falando aqui para os hebreus o seguinte: eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas é difícil de explicar porque vocês são preguiçosos. É isso que ele está falando para os hebreus aqui. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares da doutrina de Cristo. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido, atendendo ao tempo decorrido. Irmãos, é muito triste você ver discípulo de 5 anos, 10 anos, está ali sentado, é um filhinho, não desenvolve, não cresce, não muda nunca. Sabe por que acontece isso? Porque o crescimento tem que ser intencional, ninguém melhora por acidente. Você precisa definir as tuas metas, teus objetivos de crescimento e mensurar se você está chegando. Filemon voou. Está desmontando. Olha Tito do jeito que está. Meu Deus. Pronto. Desculpa, gente. É triste você ver discípulo de 5 anos de caminhada, 10 anos de caminhada, não muda nunca. É lá um filhinho, está sentado lá, filhinho, com o mesmo problema, não amadurece, não ganha ninguém, não faz discípulo. Por que isso acontece? Porque faltou definir essas metas, entende? Porque o crescimento, o seu crescimento individual, ele tem que ser intencional. Ninguém melhora por acidente. Então você precisa definir e usar ferramentas para mensurar se você está chegando próximo desse objetivo no tempo determinado, no tempo decorrido. Olha o verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, porque é filhinho, criança em Cristo.
Mas o alimento sólido é para os pais, adultos, maduros. Não está falando de idade cronológica aqui, não deixa tua mente vagar para esse lado aí. Esse filhinho é o mesmo carnal de 1 Coríntios? De 1 Coríntios 13, se aplica ao carnal. Porque ele não tem as suas convicções blindadas, né? Ele está ainda muito... Ele não consegue guardar. Cede para a carne. Muito fácil, exato. Ele cede para a carne muito fácil, o ministro está falando. Irmão, se não é possível ter uma vida constante em santidade e ser semelhante a Jesus aqui na terra, vamos todo mundo voltar embora para o mundão. Porque eu estou aqui porque eu tenho essa esperança. Eu não tenho só isso como uma esperança, eu tenho isso como uma fé radical, blindada. Minha convicção está borbulhando em alta temperatura aqui. Nós vamos chegar lá. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos chegar. Marcos, nós estamos entre jovens aqui. Eu lido com jovens também. E é um sofisma de que é impossível você manter pureza sexual depois de uma vida no mundo. Ou de uma vida de atividade sexual e você vem para Cristo, é impossível, não, vai cair. Imagina, eu fui no casamento de um amigo, liga, e assim, sabe qual é a conversa? Já deve ter feito. E aí ninguém acredita mais que é possível manter pureza sexual no relacionamento, porque virou um sofisma também da igreja isso aí. Você luta com isso, e a pessoa está acreditando nisso, então quando ela acaba, fala, é porque eu não vou dar conta mesmo, de vez em quando eu vou dar uma resvalada, aí daqui a pouco eu levanto, começa isso. Vai alimentando essa mentira, porque o casamento vai resolver o problema de sexo da minha vida, mas não resolve. É carnal. Tem gente que acha que o casamento resolve, mas aí depois do casamento continua aqueles pecados recorrentes. E não é. O que resolve é a maturidade. E maturidade você alcança definindo ela. É intencional. Você precisa ter essa intenção e definir isso e desenvolver. E aqui o autor de Hebreus, ele dá algumas ferramentas práticas para você desenvolver no teu dia a dia, ao teu alcance, fácil, essa maturidade espiritual. Olha o que ele fala aqui no versículo 14. O alimento sólido é para os adultos, maduros, para os pais, na fé. Mas como que eles chegaram nessa maturidade espiritual? O que ele fala aí? Pela prática tem o que? Suas faculdades espirituais exercitadas. E aí eles se tornaram aptos para discernir o bem e o mal. Então, o que nós precisamos fazer para amadurecer, para desenvolver essa maturidade espiritual de filhinho jovem para pai? Exercitar as faculdades espirituais. Márcio, quais são as faculdades espirituais que eu exercito todos os dias, que me leva a essa maturidade, a desenvolver essa maturidade espiritual? Primeira, anote aí, meditar nas Escrituras. Isso você tem de graça na tua casa, no teu celular, todos os dias. Meditar nas Escrituras, irmãos, não é uma simples leitura de um livro, é um exercício espiritual. Ler a Bíblia é um exercício de uma faculdade espiritual que está ao teu alcance. Mas, irmão, você precisa planejar ler a Bíblia. Isso não vai acontecer por acaso. Quem não planeja, não lê. Eu planejei. Logo quando eu fui batizado, eu fui ensinado pelos meus pais a ler 3 capítulos por dia. Então em 2015 eu comecei a ler. Nisso eu li 13 vezes a Bíblia inteira, de capa a capa. E esse ano eu estou lendo pela 14ª vez. Mas como que eu cheguei nisso? Eu planejei. O crescimento tem que ser intencional. Ninguém melhora por acidente. Você precisa planejar. Eu fui na Argentina, um irmão me deu uma Bíblia em espanhol. Aí eu comecei a fazer a leitura dos 3 capítulos em espanhol, em voz alta. Aí eu já, de lambuja, treino espanhol. Isso é uma faculdade
atividade espiritual, irmão, que você exercitando ela um pouco por dia, isso vai te levar à maturidade espiritual. É o que nós temos comumente chamado de primeiros passos, vocês sabem disso. Ou de comunhão com Deus. Eu mudei o nome, viu? Eu não chamo mais de primeiros passos, chamo de comunhão com Deus. Como que eu tenho comunhão com Deus? Como é que faz para interagir com Deus na prática? Leia a Bíblia. A Bíblia é a voz do céu, que transmite os pensamentos de Deus, que são muito maiores que os nossos pensamentos. Leia a Bíblia, meu irmão. Mas você fica lá, na tua casa assim, ó. Ou assim. Não vai acontecer. Ficar 4 horas na frente do YouTube, do Netflix, do videogame, e não consegue ficar 20 minutos lendo a Bíblia. É sério mesmo isso? Só acontece em agudos isso, né, João? Aqui não acontece. Lá em Cuiabá também não, né, velho? É só em agudos. Em Brasília também não. Cadê o Juan? Não, né? Esse é um problema que nós temos só lá em agudos. Vocês precisam orar mais por nós, viu? Fala, Deus. Fica assim. Agora, Nácio, tem tudo aqui, ó. Videogame. É verdade. Os adultos cronológicos também. Os adultos cronológicos também, né? Fica lá. Gente, você precisa planejar, meu irmão. Ó, eu vou ter que te corrigir. Sabe por que eu falo isso para você, irmão? Porque eu te amo. Amém. Eu amo vocês. E eu sei que se a gente não amadurecer na fé, na vida espiritual, nós não vamos aguentar os últimos dias. É questão de sobrevivência. É urgente. É para já. É para agora. Para o teu próprio bem, irmão. Por favor. Planeja o teu desenvolvimento espiritual. Segunda faculdade espiritual que você exercitar um pouco por dia vai te levar à maturidade, chamado oração. Mas se você não planejar, você não vai orar. Você precisa orar, orar, orar até ficar amigo íntimo de Jesus. É um exercício. Ninguém chega à maturidade da noite para o dia. Ninguém flui lá no quarto em oração 4 horas, 2 horas, do dia para a noite, irmãos. Você precisa começar, você precisa arrancar, dar início, dar um kickstart na tua oração. Eu lembro que o Toninho me desafiou no comecinho da minha caminhada. Eu tinha acabado de ser batizado. 15 minutos por dia de oração por dia. Eu botava o relógio lá, cronometrava 15 minutos, trancava a porta do quarto lá e orava. E eu falava, ficava falando um monte assim. Eu falei, uau, deve ter passado 45 minutos. Eu olhava no relógio, puxa, passou 5 minutos só. Eu nem tenho mais assunto para falar com Deus, e agora? Até que eu aprendi Mateus 6,6. Quando eu aprendi Mateus 6,6, mudou a minha oração. Porque Mateus 6,6 fala assim: quando você for orar, entra no teu quarto, no lugar secreto, onde ninguém vê.
e tranca a porta. E lá teu pai te vê orando em oculto. Eu entrei com crise nesse versículo. Mas Senhor, eu estou orando, não é para o Senhor me ver, é para o Senhor me escutar. Como é que é esse negócio? O Senhor me vê orando em oculto, vai me recompensar? O Senhor deve me escutar. Aí naquele contexto ali, o próprio Jesus fala que antes da tua palavra chegar na boca, Ele já conhece toda. Porque Ele não quer te ouvir orando, Ele quer te ver orando. O Dani Souza nos ensinou que é como se o pai estivesse lá assim, esperando que horas que ele vai vir. Está lá correndo de um lado para o outro, que horas que ele vai vir? Ah, finalmente meu filho chegou. Porque ele quer te ver. Não é só nós que desfrutamos da presença de Deus. Deus também desfruta da presença dos seus filhos. Isso é uma faculdade espiritual, irmão, que você precisa exercitar um pouco por dia. Mas é assim, ó, crescimento tem que ser intencional. Ninguém melhora por acidente. Terceira faculdade espiritual que você exercitar te leva à maturidade emocional, maturidade espiritual, chamada jejum. Aí eu te pergunto, você jejua? Se você não planejar, você não vai jejuar nunca, porque a tua carne nunca vai sentir. Ah, mas eu não sinto de jejuar. Isso é coisa de fininho. Nós não andamos por sentimentos, irmãos, nós andamos por convicções. Nós temos convicção que é vontade de Deus, que é um exercício, uma faculdade espiritual? Sim, então vamos praticar. Jejum. Quarta faculdade espiritual que você exercita um pouco por dia, chamado louvor e adoração. Isso é uma faculdade espiritual que você exercita. Isso alimenta as tuas convicções, sabia? Isso alimenta as tuas convicções. Ah, Márcio, mas eu escuto música do mundo. Aí eu vou te dar outro puxãozinho de orelha aqui, meu querido irmão. Com todo respeito. Isso aí alimenta a tua carne. Aí você não consegue viver em santidade, por quê? Você está alimentando o leão errado. Quinta faculdade espiritual que nós exercitamos, que nos leva à maturidade, comunhão com os irmãos. Entende? Igreja não é um clube onde os associados vão no final de semana. Nós fazemos esses ajuntamentos, as reuniões nas casas. Você tem reunião na casa, encontro com os discípulos na casa durante a semana. Por quê? Porque isso alimenta as tuas convicções. E no domingo aquele encontrão geral. Por quê? Porque alimenta as tuas convicções. É por causa disso que a gente faz essas coisas. Extremamente favorável para você exercitar o caráter de Cristo, né? O servir, o amar, o perdoar, exaltar. Deus preparou um ambiente para você trabalhar o seu caráter. Encher o tanque e ir lá proclamar. Aí volta, né? Aí volta, enche o tanque e vai. Assim vai. É um exercício, irmãos. Para pensar no Messi. Ele chegou ao melhor jogador de futebol do mundo, do dia para a noite. Quantos anos ele tem hoje? 30. Sabe quando que ele chegou no Barcelona? Quando ele tinha 13 anos de idade. E lá ele treina todo dia. Aí chega no domingo, ele mete um gol de falta incrível. Todo mundo fala, uau, é um gênio. O cara treina todo dia. Isso está ao teu alcance, irmão. É só você treinar todo dia. Um pouco por dia, planeja.
Planeja teu treinamento, o teu devocional, o teu desenvolvimento pessoal. Não deixa a vida te levar, a vida leva eu. A vida vai te levar para um buraco. Para fracassar, basta não fazer nada. Ó, tem gente que acha que a maturidade vem com o tempo, é outra sofisma do diabo. Se você não tem o seu desenvolvimento espiritual bem planejadinho, o tempo se torna teu inimigo. Porque passa o tempo, 5 anos, 10 anos, você não desenvolveu, não cresceu nada. É um filhinho. Peca, não peca, oscila, inconstante, aquela luta, aquele conflito, não consigo. E passou o tempo e não amadureceu. O tempo se torna um aliado quando você usa ele a teu favor, desenvolvendo as suas faculdades espirituais, que são 5 práticas, que está ao teu alcance de graça, na tua casa, no teu quarto, você pode fazer todos os dias. Está vendo como ninguém fala, mas está na nossa cabeça? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Está dentro de muitos. A gente não verbaliza, mas está ali, ó. Por quê? Porque a gente não tem planejado, não tem definido. Crescimento, irmão, tem que ser intencional. Ninguém melhora por acidente. Amém, meus irmãos? Amém ou não? Amém. Oh, Jesus. Nossa, glória. Meu Deus do céu, legal. Vamos orar um pouco, irmãos? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor definiu e planejou bem claro as nossas metas e os nossos objetivos hoje, Senhor. Senhor, nós não queremos que seja só mais uma reunião, só mais uma mensagem, só mais uma palavra, mais uma pregação, mas nós queremos, Senhor, planejar o nosso caminho aqui, em nome de Jesus, que seja bem definido, bem claro, porque nós queremos, Senhor, desenvolver, amadurecer. Chega de ser filhinho, basta com esse negócio. Basta, Senhor, de ser filhinho inconstante, levado por vento de doutrina muitas vezes. Basta de ser enganado por homens fraudulentos. Basta de ser vencido pela carne. Basta, Senhor, de ser vencido pelo maligno, de ser enganado pelas sofismas. Basta, Senhor, dessas derrotas espirituais. Basta. Nós queremos, Senhor, hoje dar um basta nisso, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Hoje, Senhor, nós queremos nos posicionar como discípulos, não agora no coletivo, mas pensando no individual, no pessoal, no nosso desenvolvimento individual e espiritual nessa caminhada, Senhor. Em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a vida dos meus irmãos, que o caminho deles seja como a luz da aurora, que brilha mais até ser dia perfeito. Em nome do Senhor Jesus, nós removemos agora toda pedra do caminho, Senhor, toda preguiça espiritual, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor hoje abriu um caminho que está acessível a nós todos os dias. Nós queremos, Senhor, agora entrar nessa faculdade e desenvolver esses exercícios espirituais na prática todos os dias. Senhor, nós queremos chamar a responsabilidade para si agora,
porque o nosso discipulador não vai fazer isso por nós. O fator determinante é a responsabilidade pessoal. Nós não queremos terceirizar o nosso crescimento espiritual para que outras pessoas façam isso por nós. Nós chamamos a responsabilidade para si, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nós nos posicionamos agora contra toda preguiça espiritual, contra todo ócio, contra toda lentidão. Nós, Senhor, desfazemos agora as amarras, os limites, em nome do Senhor Jesus. Nós não queremos mais ser reprovados nessa matéria, Senhor. Nós queremos ser aprovados. Por isso nós nos posicionamos agora, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos avançar, Senhor, avançar para alcançar a estatura espiritual de Cristo, até que todos cheguemos à estatura espiritual de Cristo. Basta de ser filhinhos, Senhor. Nós queremos guardar a Tua palavra no nosso coração, e nós nos comprometemos em planejar o nosso crescimento, em nome do Senhor Jesus. Nós não nos esqueceremos da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é mais doce do que o mel. Nós queremos comê-la agora, mastigá-la, colocar dentro do nosso coração e planejar o nosso caminho, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.